Fala pessoal do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje, no nosso segundo conteúdo aqui do Fogonete, do dia, às 19h30, que já é tradicional, além da live de 2 da tarde, hoje nós vamos falar sobre a questão dessa maratona de jogos que o Botafogo está encarando, né? Ela começou lá contra o Audax na final do campeonato da Taça Rio e tem se escalonando até aqui, onde o Botafogo agora, depois de vencer o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, o Botafogo agora pega o César Valejano na Copa Sul-Americana. E a pergunta que já começa a aparecer é: será que o Botafogo seria inteligente da parte do Botafogo já começar a dar rodagem ao elenco e não ficar tão focado somente no time titular? Por que eu falo isso? Alguns jogadores já começam a estourar, né? É o caso do Marçal. Logo no início da maratona de jogos, o Marçal sofreu uma lesão muscular e ficou de fora da estreia do Campeonato Brasileiro, sem contar o próprio jogo contra o Ipiranga na Copa do Brasil, quando com 10 minutos de campo saiu de campo. Será que é importante já agora? Será que já tem jogadores ao estilo Marçal já estão cansados muscularmente e estão precisando de um apoio? Esse é o debate que a gente vai levantar aqui nesta terça-feira, porque é algo muito importante. Antes de mais nada, gostaria de já pedir para os amigos já chegar aqui no vídeo, deixando o dedo no like, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, ativando o sininho. Por quê? Estamos fazendo 2 conteúdos por dia. Primeiro, nossa live, 2 da tarde, todo mundo sabe, todo mundo chega. Sensacional, tá uma maravilha. Só agradecer a presença de vocês. E também agora estamos fazendo o segundo conteúdo sempre 19h30. Ontem, por exemplo, fizemos uma live. Mas hoje é um vídeo de comentário, de opinião, sobre um recorte, sobre alguma situação que envolve o nosso glorioso Botafogo. Então sempre tem novidade. Fica por dentro, acompanha tudo que acontece aqui no canal Fogonete. Sempre que tiver um interesse, estiver gostando do vídeo, já compartilha no seu grupo de WhatsApp, faz chegar esse conteúdo a mais e mais botafoguenses, que ajuda demais o nosso trabalho aqui no Fogonete, beleza? O elenco do Botafogo, a gente fez hoje, na nossa live lá do Fogonete, um tier list, né? Para saber que ponto que cada jogador chega nesse momento da temporada, né? Iniciando o Campeonato Brasileiro, engrenando de vez Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, a gente fez um tier list para saber como que cada um estava chegando, né? Quem são os donos do time, quem são os jogadores importantes, as boas apostas que tem no elenco, quem está oscilando demais ou quem já nem confio mais, não dá nem para contar. A gente fez essa tier list, que a gente vai botar aqui na tela depois, e aí a gente chegou à conclusão que o Botafogo tem um elenco bem legal. Vou botar algo na tela que é mais fácil, espera aí. Está aqui o elenco que a gente fez, né, do Botafogo, a tier list, pegando cada um em sua posição. Colocamos como donos do time, não podia ser diferente, Eduardo, Tiquinho, Lucas Perry, Vitor Cuesta e Marçal. Jogadores importantes: Adrielson, Lucas Fernandes, Júnior Santos, que foi muito polêmico, e também o Tietê. Boas apostas? Temos aqui Danilo Barbosa, Segovia, Luiz Henrique, Segovinha, Matheus Nascimento e o Raí. E tem aqueles que estão oscilando demais. Inclusive colocamos o técnico Luiz Castro como oscilando, né? Abrindo a lista, depois Gustavo Sauer, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Rafael, Carlos Alberto, Di Plácido e Hugo. E jogadores que a gente perdeu a paciência e a gente já não confia muito Vitor Sá, Piazon, Daniel Borges e Felipe Sampaio. Beleza. Perdão. O que isso quer dizer, né? Por que a gente está falando da tier list que a gente fez, falando também ao mesmo tempo do elenco, que o Botafogo deve rodar ou não elenco? Porque é justamente uma coisa está ligada à outra. Esses são os jogadores do Botafogo que compõem o principal, né, jogadores, são o elenco. Esses são os jogadores que compõem o elenco, né? 11 titulares, mas tem uns 15, 16, 17, até 18 jogadores que podem entrar numa rotação ali e são importantes para o Botafogo. Se o Botafogo focar só nos 11 titulares, certamente ele vai chegar no final dessa maratona de jogos, com certeza, com muito mais lesionados, né? O Marçal já sofreu isso agora,
e está dando lugar ao Rafael, que está tendo que jogar improvisado na lateral esquerda. Outros jogadores podem seguir o mesmo caminho nessa maratona de jogos. São muitos jogos para pouco tempo. É certo que o Botafogo vai ter que poupar jogadores em alguns momentos. A questão é, inicia o período, essa transição de poupar jogadores mais rápido para ser menos sentida ao longo do tempo, ou não? Deixa para um jogo só, descansa todo mundo e todo mundo volta depois de uma vez. Eu acredito que é melhor fazer esse processo aos poucos. Por exemplo, no meio de campo, o Danilo Barbosa já foi titular, né, no último jogo. Né? Terminou o jogo com câimbras e tudo mais. O Danilo Barbosa é um caso bem claro de quem eu pouparia, por exemplo, nesse próximo jogo. Colocaria, por exemplo, o Tietê, mais recuado, o Lucas Fernandes e o Eduardo. Né? E aí você já consegue poupar o Danilo Barbosa. E aí o Danilo Barbosa pode voltar no jogo do final de semana, que não é final de semana, é na segunda, contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. E aí você já não precisa utilizar ele meio de semana e final de semana. Principalmente jogadores como o Danilo Barbosa, que são jogadores... Passando um aviãozão pesado aqui. Ele é do governador, né, gente? É isso. E são jogadores que têm problema físico. Né? Tem apresentado problemas físicos na sequência do Botafogo. Então, jogadores como o Danilo Barbosa, vale e muito você segurar, por exemplo, na minha opinião, no próximo jogo e deixar ele pronto para o jogo de segunda-feira contra o Bahia. Né? Outros nomes, por exemplo, Gustavo Sauer, que já foi titular, mesmo não tendo jogado 90 minutos, de repente já está na hora de você deixar ele no banco de reserva, descansando, entra no intervalo, entra no segundo tempo. Rodar o elenco. Tem jogadores que têm condições de fazer parte dessa rotação. Né? A gente está vendo aqui, por exemplo, Lucas Fernandes. É um jogador importante e que não tem sido titular recentemente. Um jogo como titular e outros 3 como reserva. O Luiz Henrique, mais um que está pedindo passagem, pode ser titular. O Segovia, o zagueiro, Luiz Segovia, se Adrielson e Cuesta tiverem com alguma cansaço muscular, é um outro cara tranquilo que você pode botar para jogar e ter a resposta de uma boa, né? sem precisar. Mesma coisa, Marlon Freitas, o próprio Gabriel Pires, que está um tempo sem ser titular, né? São jogadores que você pode tranquilamente pegar, botar para ser titular num jogo desse e dar rotatividade ao elenco e descansar os principais jogadores. Né? Hoje o Botafogo tem essa condição. O elenco do Botafogo hoje é bom o suficiente para você fazer isso e não perder tanto a qualidade. Por exemplo, se sai o Tietê, que jogou de segundo volante contra o São Paulo, e entra um Gabriel Pires, muda muita pouca coisa. Ou se entra o Marlon Freitas, muda muita pouca coisa. O mesmo com o Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa tem mais pegada que o Tietê, mas dá para colocar o Tietê de primeiro volante, por exemplo, e descansar o Danilo Barbosa. Nas pontas, mesma coisa. O Luiz Henrique não foi titular, foi o Júnior Santos. Mas você pode botar o Luiz Henrique de titular e o Júnior Santos na direita e poupar um pouco o Gustavo Sauer nesse momento. Então, são escolhas que o Luiz Castro tem que fazer e acho que são muito importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. O jogo contra o César Valejano é importante porque o Botafogo empatou com o Magallanes fora de casa. Mas o time do Botafogo tem totais condições de vencer o time do Louco Abreu com os pés nas costas, com todo respeito. É um time muito melhor, tem jogadores muito melhores e é sim uma boa oportunidade de já começar a poupar alguns jogadores para evitar cansaço muscular e futuras lesões. Tá? Isso para mim é muito claro. Entendo também que o Botafogo tem um elenco que é bom. É bom o elenco do Botafogo. Para mim fica entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro. Se você comparar jogador por jogador nos elencos que temos aí no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida, para mim o Botafogo aparece ali entre os 10 primeiros. Então o Botafogo vai ficar pelo menos em 10º no Campeonato Brasileiro? Não é essa certeza. Por quê? Porque o trabalho do Luiz Castro é muito importante e influencia diretamente nessa análise, nesse resultado. Como eu botei aqui, por exemplo, eu deixei aqui claro, para mim o Luiz Castro oscila demais. Quando teve jogadores à sua disposição, conseguiu fazer um bom trabalho. Quando faltou jogadores e precisou mais do trabalho, oscilou muito. Né? Não mostrou
o mesmo desempenho, pelo contrário, mostrou um desempenho bem ruim e é algo que preocupa o Botafogo, na minha opinião, para a sequência da temporada. Agora, recentemente chegou o Júnior Santos, chegou o próprio Segovinha, o Luiz Henrique está jogando bola, o Sauer também está dando sinal de vida, e esses jogadores já parecem ter sido suficientes para fazer o técnico Luiz Castro apresentar novamente um futebol que deixe o torcedor com esperança. Contra o São Paulo não foi isso tudo, mas tiveram momentos muito legais, assim, né? Que o Botafogo jogou bem e mostrou aquele bom futebol que todo mundo estava esperando. Para a sequência, a gente não faz futurologia, mas estamos com uma expectativa boa. Contra o Magajanes, contra o César Valerro, mais um teste em que o Botafogo tem que passar com o pé nas costas. Né? Ele é muito superior ao adversário e tem que mostrar isso em campo. O gramado do Newton Santos está se mostrando, né, uma delícia. Todo mundo, elogiando pra caramba. Botafogo com um campo bom, jogando com um time melhor, contra adversário pior. Eu tô bem empolgado com a possibilidade de ter um resultado elástico do Botafogo. E isso mesmo com a possibilidade de poupar uns 2 jogadores, dar um descanso aqui e ali. Descansa um Cuesta, descansa um Danilo Barbosa, bota um Sauer para começar e de repente entra no segundo tempo. Vejo tranquilamente com essa possibilidade, mesmo assim o Botafogo muito favorito para vencer o jogo. Vocês concordam? Acham que está na hora de realmente dar mais rodagem para o elenco? Quem são os jogadores que estão no elenco e não estão tendo tantas oportunidades que vocês gostariam de ver? Eu, por exemplo, sei que é polêmico, mas gostaria de ver mais Gabriel Pires em campo. É um jogador que eu acho que foi fundamental na boa fase do Botafogo no Carioca e está precisando jogar mais. Gostaria de ver mais o Gabriel Pires. Eu sei que esse é polêmico, vocês não vão gostar, mas falo de vocês, quem vocês acham que do elenco do Botafogo deveria estar tendo mais oportunidades, não está tendo, e agora ao rodar o elenco pode ser algo que beneficie esse teu atleta. Fala comigo aí. Deixa aí seus comentários que a gente sempre está de olho, vendo tudo para poder trocar ideia, valeu? Bom, rapaziada, obrigado pela moral, tamo junto. Amanhã tem mais live 2 da tarde, espero que vocês tenham gostado. Se viram o vídeo até aqui, é porque eu gostou. Se gostou, deixa o like e manda pro seu camaradinho aí de Botafogo, tamo junto, é nóis, valeu, obrigado. Fui!